Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast diretamente do CONAR 2025. Eu sou a Beatriz Antunes e hoje nós vamos falar sobre um tema super atual e eu tenho certeza que vocês ainda não ouviram por aí. Então, diploma não garante resultado. Vamos falar por que contratar por competência virou um diferencial competitivo. Então, a gente vai explorar questões sobre a importância das habilidades, práticas e a evolução dos processos seletivos. E para falar sobre esse tema, não poderia estar com uma pessoa diferente aqui. A CEO da Red Arbor Brasil, detentora do Panda Pé, Ana Paula Prado. Ana, obrigada por estar aqui com a gente, topar o convite de falar um pouquinho. E eu vou deixar você se apresentar e contar um pouquinho mais sobre a sua trajetória. Então vamos lá, muito obrigada pelo convite. Faz muito tempo que eu não participo do Fala RH, né? Faz bastante tempo, eu nem Faz, a sei se gente eu... quer mais. Ah, tá bom. Então eu sou Ana Paula, hoje eu estou como CEO da Redaro Brasil, então aqui nós somos detentores da marca Cato, InfoJobs e Pandapé. Estamos agora, né, no CONAR, como a Bia disse, no stand do Pandapé, tá tudo muito lindo. Minha trajetória sempre foi em recursos humanos, então é uma área que me encanta muito, né? E não só me encanta, mas também me desafia. Sou desafiada constantemente, por isso que eu sigo aqui, né, nessa jornada, auxiliando, né, todo esse departamento a conseguir contratar melhor, conseguir avaliar melhor o candidato, enfim. Então ainda temos muitos desafios pela frente e é muito bacana fazer parte de toda essa transformação. Legal, e muitas novidades por aqui que a gente já vai contar para vocês. Isso aí. Bom, a gente vai falar sobre diploma não garantir resultado. E o primeiro ponto aqui, Ana, é que há alguns anos a gente via que o diploma ele era um diferencial, né, nos processos seletivos. Então dizia-se, você precisa ter um diploma para avançar no processo seletivo, para se destacar. E hoje a gente vê que muitas empresas já têm abandonado essa exigência do diploma. Tem uma pesquisa até que conta que 45% das empresas já não exigem diplomas para cargos estratégicos. Então, queria saber, na sua opinião, esse é um movimento irreversível ou é algo que a gente ainda está num processo de transição e que algumas empresas ainda vão resistir a essa mudança? Você comenta aqui os 47%, né? Mas é isso, nós estamos nesse processo. Eu acho que quando a gente tem uma deficiência de talentos, né, então a gente acaba tendo que flexibilizar. Eu acho que esse foi o primeiro motivador aí dessa mudança, que é uma mudança bem importante para o nosso mercado. Mas também, né, eu acho que hoje as soft skills elas são muito mais importantes do que as hard skills, né? Então nós conseguimos ali treinar o colaborador para determinada atividade, né? Porém, né, a questão comportamental, né, algumas competências desse colaborador, elas acabam sendo muito mais valiosas, né, muito mais importantes para determinada cadeira, enfim. Então, por isso que as empresas tiveram essa mudança. Se isso vem para ficar, eu imagino que sim. Tá? Eu acho que a gente, né, agora, né, tendo toda a tecnologia que nós temos, a maneira como nós atuamos, enfim, eu acho que é importante determinadas características dos profissionais, né, muito mais do que o diploma. Mas vamos lá, é claro que a gente tem alguns recortes, né? Então, existem profissões que os diplomas eles são muito importantes, eles são fundamentais, né? Você não consegue atuar em determinadas profissões sem o diploma. Outras profissões não, né? Então, acho que para essas profissões que não necessitam do diploma, é aí que a gente está flexibilizando. Só precisei fazer o recorte, né? Porque não dá para a gente nem generalizar, tá? E eu acho que tem um outro dado, né, que deve ser bem interessante, que não é só ter o diploma, né, mas era muito comum também a gente ter uma certa segmentação das universidades, né? Então existia uma segmentação aí das universidades. Eu só quero o aluno que veio da universidade X, Y, né? E eu vejo que cada vez menos eu encontro isso também, né? Até os nossos clientes deixaram de utilizar isso. Antes era muito mais utilizado, hoje utilizado menos. Então, vejo que é uma tendência, sim, a gente olhar para o profissional, não só, né, na questão técnica, mas, né, em todo ali perfil do profissional. Isso vai auxiliar muitas empresas, né, em determinadas áreas, porque elas acabam
tendo resultado, apesar, né, do não diploma. E conhecendo e se permitindo conhecer muito mais gente, né? Porque, querendo ou não, é uma restrição, né? O diploma acaba sendo uma restrição e acaba que você acaba ampliando o seu rol ali de possibilidades. Ana, então você fez um paralelo interessante aí, que eu acho que é legal a gente até citar, porque era uma das minhas perguntas. Com tantas empresas abandonando ou mudando um pouco a exigência em relação aos diplomas, você acha que isso vai impactar as culturas organizacionais nos próximos anos? Sim, né? Então aqui a gente tem, é claro, vamos lá, a cultura é o como nós fazemos as coisas dentro das empresas, né? A maneira como ali nós nos relacionamos dentro da empresa, como nós fazemos para atingir o resultado, né? Como, enfim, é o como, né? É a forma como, né, as pessoas trabalham dentro da empresa. A cultura, ela é viva, né? É natural que a cultura ela vai se adaptando, né, não só a mercado, mas também de acordo com os nossos colaboradores, né? Então, se a gente muda o perfil dos nossos colaboradores, naturalmente essa cultura ela deve dar uma modificada. E daí eu acho que aqui é sempre, né? A cultura ela deve ser sempre medida, né, para entender se ela está, né, calibrada com a expectativa, né, da organização ou não. Né? E se ela não estiver adequada ali com a expectativa da organização, a gente tem que pensar em alguns movimentos aí interessantes para readequar a cultura. Mas a resposta é sim. Né? É claro, quando a gente muda, né, o perfil dos colaboradores, acaba que tem algum reflexo, mas não que isso seja negativo nem positivo. Né? É só a gente, na verdade, ficar bem atento, né, se isso está sendo algo positivo para a nossa organização. Sim. Bom, você comentou que isso também tem a ver com as contratações, o quadro de colaboradores, né? A cultura se mantém viva, mas de alguma forma ela acaba sendo passada de maneiras diferentes com diferentes colaboradores. E aí tem uma pesquisa da OECD que revelou que 60% dos recrutadores priorizam habilidades práticas, enquanto apenas 14% contratam pelo diploma, né? Como você tinha comentado, já é um número que diminuiu muito nos últimos anos. Na sua opinião, como essa contratação por competência tem ajudado essas empresas a atraírem talentos que realmente sejam mais compatíveis com o que elas precisam para cada uma das oportunidades? É aquilo que eu falei, né? Eu acho que a gente amplia muito as possibilidades quando a gente deixa de ter critérios, né? Eu sempre acredito, né, que os critérios eles são importantes, né? Mas a gente tem sempre que questionar, né, até que ponto isso faz sentido para minha posição ou não, né? Então, é muito comum, né? Acho que era, talvez, muito comum a gente ver ali essa vaga, ela precisa de inglês fluente. E daí a vaga precisava de inglês fluente, você acabava limitando absurdamente o seu pool ali de candidatos, e acabava que essa pessoa atuando na empresa, ela não usava o inglês. E acabava frustrando esse profissional, né? Então, sempre também, né, fazer essa reflexão do que faz sentido ser uma exigência e o que não faz sentido ser uma exigência, né? O que é obrigatório, né? E o que é desejável, enfim, tá? Acredito que quando a gente deixa de lado, né, o diploma, é justamente isso, né? O quanto que esse diploma ele faz a diferença na entrega daquele profissional, né? E o conhecimento dele técnico pode auxiliar muito mais, talvez, na entrega, nesses casos específicos, do que exatamente a universidade que ele cursou, enfim, ou que ele está cursando, né, no caso. Tá? Então, eu imagino que seja muito mais essa questão da gente ampliar o horizonte, né, e olhar para aqueles possíveis talentos muito além do que a gente olhava anteriormente. Tá? Então, vejo que aqui a gente amplia bastante. Legal. Não sei se eu te respondi. Respondeu, e eu acho, é o que você comentou, abrange muito as possibilidades, né? Porque você deixa de olhar para literalmente somente para o currículo e olha para o que aquele profissional realmente pode entregar, o que aquele profissional sabe na prática, né? Exato, exato. Acho que aqui a gente olhar é isso. A gente olha agora para né, para essa pessoa candidata, né, como uma pessoa completa ali. E eu vou olhar, sim, eu vou olhar, talvez se ele tiver uma formação, a formação dele, mas eu vou também olhar para os conhecimentos técnicos dele, vou olhar, né, qual que é, né, o comportamento dele, né, cognição, enfim. Então eu posso ter uma visão muito mais ampla desse profissional e acaba me ajudando ali também a acertar,
né, nessa contratação. Isso também é importante. Eu acertando na contratação, eu evito depois também perder essa pessoa, não por uma falta, por um resultado abaixo do esperado, ou por uma frustração de qualquer um dos lados, né, que também pode acontecer. A empresa ficar frustrada porque não foi a entrega de acordo com o esperado, ou até o próprio colaborador se frustrar, né? Então, vejo que aí também ajuda bastante ter esse conhecimento, né, desse profissional mais 360. A contratação acertada ganha em todas as pontas, né, Ana? Exatamente, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Boa. Eu estava dando uma pesquisada e eu vi que nos últimos anos os dados do Fórum Econômico Mundial sempre mostram algumas características que são importantes no mercado de trabalho e geralmente estão citados lá inteligência emocional, adaptabilidade e resiliência como competências cada vez mais valorizadas. E aí a gente sabe que medir essas competências nos processos de recrutamento são super importantes. Então, pensando nisso, queria inclusive comentar um pouco sobre o PandaPé Genoma, que é o grande lançamento do PandaPé 2025, né, aqui no Conar. Então, Ana, queria que você comentasse, na verdade, sobre como essa tecnologia pode ajudar as empresas a fazer contratações mais eficientes e que realmente tenham um fit ali com a vaga que elas têm aberta naquele momento. Boa, Bia. Realmente, essas são competências que vêm se destacando, né? E elas se destacam muito por tudo que nós estamos passando, né? Então, é um momento de transformação. Nós estamos mudando e mudando muito rápido, né? Então, as pessoas, elas serem resilientes, as pessoas, elas serem críticas, as pessoas terem inteligência emocional, né? Faz com que elas consigam lidar melhor com esse momento, até com a inteligência artificial também, né? Que a gente consegue, sim, né? Ser assistido em muitas tarefas, mas tem outras várias tarefas que nós precisamos dessa inteligência emocional, que nós precisamos dessa criticidade do humano e assim por diante. Mas como é que a gente avalia, né, esse profissional? Existem diversas avaliações em mercado em que a gente consegue avaliar esse profissional. Mas a gente sabe que aqui a gente tem que tomar muito cuidado com a experiência desse candidato. Então, como é que a gente faz para avaliar esse candidato, né, de uma maneira eficiente, mas também que seja agradável para ele, né? Então, a eficiência para entrega ali para aquele recrutador que precisa da informação e a experiência para aquele candidato que está passando por isso naquele momento. Por quê? O candidato ele recebe diversas ofertas. A gente não está só com a nossa oferta no mercado, né? Acho que não dá para acreditar nisso. Então a gente tem que garantir uma boa experiência para ele. E aqui eu entro com o PandaPé Genoma, né? Porque o PandaPé Genoma, né? Além da gente olhar, né, para esse candidato de uma maneira 360 e também levar em consideração ali, né, o perfil, né, desse candidato para que ele tenha o fit com a oportunidade, ele traz a gamificação. Então, a partir da gamificação, a gente consegue ali ter diversas avaliações que podem trazer características como essas que você citou, né, e que são importantes para determinados perfis de vagas, né. Acho que aqui é o mesmo critério que a gente usa, né, que eu falei anteriormente de características técnicas também dos profissionais. A gente tem que entender o que exatamente, né, é importante para o meu perfil, e a partir do momento que eu entenda, né, eu entendi o que é importante para o meu perfil, eu vou avaliar isso, né, e o PandaPé Genoma ele consegue sim trazer um ranking desses profissionais de acordo também com essas avaliações, que são avaliações comportamentais, dando uma boa experiência para o candidato, porque são avaliações gamificadas. Ele vai muito mais além disso, tá, Bia? Então, assim, existem também as avaliações técnicas, existem as avaliações de liderança. Então, é bem amplo, né? É muito bacana porque ele tem uma variedade muito grande ali de avaliações que podem contribuir para o processo seletivo, né? Porque quando você contrata certo, é o que a gente acabou de falar, todo mundo ganha, né? Então, e a longo prazo, né, Ana? Exatamente, acho que é um ponto super importante. Exatamente. Porque essa rotatividade também é um ponto para as empresas, exatamente. Né? Assim, e Bia, a gente tem cases, né, que você tem uma redução do turnover no período de experiência e depois do período de experiência também, né? Então, você contratar certo faz sentido, né, para a empresa, economiza demais, tá? Economiza muito para a empresa ali. Uma cadeira vazia custa muito, mas uma cadeira mal ocupada também, né? Então, você economiza e você tem muitos ganhos ali dentro da empresa quando você acerta. Então, o PandaPé Genoma, ele traz essa gamificação, ele traz as informações e ele traz a neurociência, né? Porque
também foram aplicados diversos testes em mercado, então nós aplicamos diversas avaliações em mercado em candidatos reais, tá? Profissionais reais, e nós entendemos qual que é o DNA de algumas profissões, tá? Então, entendemos o DNA de um líder, por exemplo, entendemos o DNA de uma cadeira X, Y, Z, tá? Não vou citar todos aqui, mas temos alguns DNAs já identificados, e quando uma empresa ela tem uma vaga, né, que está dentro desse perfil, ela pode ali ter, né, essas avaliações que elas já estão empacotadas, tá? Elas já são empacotadas, você já avalia, né, de acordo com esses critérios dos profissionais. Então você consegue ter um ranqueamento que vai muito além do técnico, mas também vai, né, para esse lugar de, poxa, então aqui quais são as pessoas que têm mais um DNA de liderança? E eu consigo ranquear por isso. Então é muito bacana, né? Então você vai, além de você escolher o que você quer aplicar, a ferramenta ela também permite que você já opte, né, por esse pacote, né, que a gente chama ali de um genoma basal, né? Então já é a base ali para aquela profissão, para determinada cadeira, e ela opta por isso, e as pessoas elas já vão passar por essa experiência e ela já consegue ter um ranqueamento ali daqueles profissionais, tá? Então, é bastante amplo, né? Como você disse, é o nosso lançamento, nós temos o genoma basal, nós temos essas questões aí da gente medir as soft skills, a ideia foi como é que a gente amplia, né, nessa atenção e nesse atendimento para as nossas empresas. A gente sabe que contratar é complexo, né, e a ideia aqui é a gente conseguir ajudar as empresas nessa complexidade, mas sem trazer a complexidade para o candidato. Porque quando a gente leva a complexidade para o candidato, eu acho que aqui a gente perde demais, né? A gente tem um drop-off imenso, desde a vaga, né? Desde o primeiro apply até, né, todas as etapas, enfim, é isso que a gente quer fugir. A gente quer trazer mais informação, sim, mas de uma maneira consistente, dando uma boa experiência para o candidato. Legal, Ana, super completa a sua resposta, adorei. Mas eu acho que a gente pode até resumir o genoma, então, em experiência para o candidato, né? Em boa experiência para o candidato e em efetividade para a empresa, né? Porque no final das contas é o que os dois querem, né? O candidato quer ter uma experiência mais simples e mais assertiva, né? Que ele realmente consiga ter resultados nos processos seletivos. E, por outro lado, a empresa, como a gente falou, quer uma parceria duradoura com esses talentos, né? Que ela contrata. Exato, assim, o candidato ele quer a praticidade, né? A gente tem que garantir uma boa usabilidade, mas garantir uma boa usabilidade não necessariamente é a gente não ter informação, porque a gente não consegue contratar sem ter informação, né? As informações básicas a gente tem no currículo, né? E a gente sabe ali qual que é o perfil técnico minimamente daquele profissional com o currículo, mas é ir além disso, mas de uma maneira prática, de uma maneira prática. Tá? Então é esse o objetivo aqui com o Panda Pet. Boa, ótimo. Ana, a gente ouve muito falar ainda, você citou um pouquinho na sua fala anterior, sobre essa questão da tecnologia e do fator humano, tanto no processo seletivo quanto no nosso dia a dia. Agora a gente tem visto muito mais, usando muito mais inteligências artificiais, né? Mas a gente sabe que, por outro lado, a tecnologia é muito benéfica e que as empresas podem se beneficiar muito dela interligada à interação humana. Então, eu queria saber como as empresas, os RHs, né, que estão nos assistindo, podem fazer essa interação de uma forma prática, mas garantindo que os processos seletivos sejam decisões justas. Vamos lá, né? Eu acho que aqui a gente tem... A tecnologia, ela veio para ajudar, né? Eu acho que a gente tem que partir desse lugar de que não é uma questão de substituir, não é uma questão de não fazer mais, é uma questão de o que a gente vai priorizar, né? Qual é a tarefa que realmente eu posso fazer ou que o assistente pode fazer e eu consigo agregar, tá? Não necessariamente a gente não vai ter o critério, a gente não vai participar disso, tá? E a gente participa muitas vezes com empatia, né? E isso é humano que precisa fazer. Então, é você sempre se colocar no lugar daquele candidato, por mais que eu utilize a tecnologia para avaliar esse candidato, né? Como é que está sendo isso? Qual que é a experiência que ele está tendo, tá? Então, eu vejo assim, trazendo muito para esse lugar do que a gente está falando aqui agora, né? Eu vejo a tecnologia auxiliando, sim, o profissional de RH, trazendo muito mais informação. Então, aqui, né, a gente vai encontrar dentro do PandaPet, do PandaPet Genoma, a gente tem IA, né? Então, isso
tem desde a ponta, né? Então, desde o início ali da vaga até a contratação, você tem a IA, né? A assistência em todo momento, né? Acontecendo ali. Você tem, sim, né? Diversos outros recursos que também vão te auxiliar, mas não é porque o seu processo é tecnológico que ele não pode ser humano, porque eu tenho que, sim, né, ali experimentar esse meu processo para entender se está fazendo sentido ou não para o candidato, né, se isso é adequado ou não, se eu estou exigindo coisas que realmente são importantes ou não, né, eu acho que aqui o nosso papel é justamente atuar com esse critério, com a empatia, né? E lembrar sempre que quando a gente está num processo seletivo, né, nós estamos. São pessoas desse lado que estão precisando contratar e pessoas do outro lado que estão buscando um trabalho, né? A tecnologia, ela está entre, né, duas pessoas. E a gente não pode esquecer, ela não pode ser um muro em que eu não vejo o outro lado, né? Então, ver o outro lado é importante, né? É um fator humano, né, super relevante para os processos seletivos. Tá? O que você comentou, uma coisa não exclui a outra, Uma coisa não exclui a outra. As duas continuam andando juntas. Exatamente. E trazendo o que a gente falou da efetividade, mas também da estratégia, né, para o processo seletivo. Que antes a gente não conseguia ter de forma tão clara, né? Justamente por isso, porque uma mesma pessoa ou várias pessoas do time fazendo desde da primeira parte ali, da publicação manual de uma vaga, enfim, até todo o processo seletivo. Exato, eu acho que assim, a partir do momento em que a gente consegue, né, diminuir o tempo, né, ou até as tarefas que nós temos para um processo seletivo, as tarefas que são mais rotineiras, mais operacionais, tá? E eu consigo levar isso para a tecnologia, isso significa que eu tenho mais tempo, né? E daí, esse tempo não é porque, nossa, né, não precisamos mais desse recurso, mas é como eu utilizo esse recurso de uma outra maneira, né? Como eu agrego valor, né? Eu como profissional, como eu agrego valor de uma outra maneira para melhorar o resultado e assim por diante. Então, e melhorar o resultado também, né? Você melhorar o resultado do processo seletivo, não só você contratando mais, né? Mas é você contratando a pessoa que tem o fit, né? E você olhar para a experiência dele, você pensar em todo o processo completo, faz todo sentido. A gente passou por bastante temas aqui, Ana, mas para finalizar, quero saber qual você acredita ou quais serão as principais mudanças aí no setor de RH e principalmente de recrutamento nos próximos 5 anos e como você acredita que as empresas podem se preparar para essas mudanças? Nossa, Bia, pergunta difícil, né? Pergunta de milhões. Né? Eu acho que a gente tem muito por experimentar, tá? Nosso entorno vem mudando constantemente de maneira muito rápida, né? Então, nós não temos tempo para pensar nessa mudança. Eu acho que quando a gente pensa em 5 anos, a gente deixa isso muito longe, tá? Eu acredito que a gente vai ter mudanças grandes ainda, né? Como agora nós tivemos com o IA, né? Estamos passando por isso, é um tsunami, você não opta por estar ou não estar. Nós estamos, né? Foi algo que veio, né? E todos estamos aí sendo conduzidos para isso. E eu imagino que as próximas transformações, na verdade, é a mesma transformação, mas vai continuar ali impactando muito, né? Dentro do nosso mercado. O que eu acho que a gente tem que fazer como profissional, né? Nós temos que estar atentos, né? E muito importante que a gente entenda quais são os ganhos que nós temos com isso, né? Então, sermos flexíveis, né? Entendermos ali que isso pode contribuir muito, né, para a gente no dia a dia. Então, ser flexível, ser adaptável, né, isso vai ser muito importante para que a gente tenha um bom futuro. Mas o que exatamente vai acontecer, Bia, é difícil, né? É difícil a gente conseguir ali mensurar o que vai acontecer. Eu espero, né, que a gente consiga utilizar todos os possíveis recursos tecnológicos para que a gente consiga incrementar e consiga gerar mais resultado para as empresas, né? Então, é isso que eu espero. Mas eu acho que a gente tem que estar preparado porque são transformações mesmo que ainda estão por vir.
Então, se apertem os cintos. A gente tá falando de novidade o tempo inteiro aqui no Conar, né? No Pandapé, Exatamente. todos os anos. Exato. Então, eu acho que é o que você falou. Olhar para 5 anos talvez seja muito distante, né? Quando a gente fala que dentro de um ano, tanta coisa tá acontecendo. E até pensando nos ciclos das empresas, né? Exatamente, tudo diminuiu, né? Eu acho que quando a gente pensa assim, antes quando a gente pensava numa transformação, acho que a gente pensava, né, anos, né? Hoje a gente tem transformações acontecendo num período muito mais curto, né? Então, até essa questão com o tempo, né, ela mudou muito, né, com a tecnologia. Então, nós temos essas mudanças de maneira cíclicas e muito mais rápidas. Muito mais rápidas. Legal, Ana. E aí a gente não pode deixar de convidar as pessoas também para conhecerem o Pandapé Genoma, Verdade, né? vamos então, lá. como a gente está encerrando aqui, deixa essa missão com você, de convidar todo mundo a conhecer os produtos do Pandapé, né? E tudo que o Genoma também pode oferecer aí agora. Legal, gente. Então, quem estava aqui até agora, muito obrigada pela audiência. Eu acho que espero que tenha feito sentido para todos, mas o Pandapé Genoma ele vai contribuir para as contratações mais assertivas, com IA, com neurociência, tá? E a previsibilidade do futuro, né? Para então, além do diploma, para né, além Ana? do diploma, mas a gente trabalhar mais com previsibilidade. Então, como é que eu trabalho melhor com todos os dados que eu tenho daquele candidato. Então, tendo os dados do candidato, eu consigo prever qual que vai ser o desempenho desse candidato, se ele está adequado para a minha vaga mesmo ou não, enfim. Então, contem com o Genoma para isso, veio para revolucionar. Inclusive, nós temos até um recurso que tem clonagem, tá? Então, existe também essa possibilidade de a gente clonar alguns colaboradores que nós temos, isso, né? Isso pode ficar para um próximo podcast, mas nós conseguimos, assim como a gente teve ali os DNAs de algumas áreas, nós conseguimos também ter um DNA dentro de cada uma das empresas. Então, a empresa, por exemplo, ela tem um cargo X com mais de 50 colaboradores, a gente consegue fazer ali, junto com o cientista de dados, vai até a empresa, identifica quais são os perfis desses colaboradores e encontra esse DNA, né, desses melhores colaboradores com melhor resultado e vai para o mercado para identificar, né, se as pessoas têm um match com esse DNA ou não. Então, assim, tem bastante coisa, tá? Fico muito feliz. É mais uma evolução do Pandapé. Fico muito feliz em fazer parte, muito orgulhosa de tudo que nós estamos construindo. E muito obrigada, Bia. Muito obrigada pela condução. Obrigada por estar aqui com a gente. E, gente, para quem quer saber mais, para quem ficou curioso aí, curiosa com esses spoilers que a Ana deu, tem um link aqui nos comentários, aqui na descrição desse vídeo, que vocês podem acessar para saber mais sobre o Pandapé Genoma. Então, lá você vai ter todos os detalhes e vai saber mais a fundo como essa inovação vai transformar a sua área de recrutamento e seleção. E é isso, pessoal. Muito obrigada, Ana. Obrigada a todo mundo que acompanhou e até mais. Muito obrigada. Até mais.